Oi, pessoal, dando continuidade, então, ao nosso curso de extensão. Hoje vamos para o módulo 3. Vou compartilhar aqui a tela. O módulo 3 trata do trabalho e cooperativismo. O que é o cooperativismo? O cooperativismo pode ser definido como uma filosofia de vida que busca transformar o mundo em um lugar mais justo, feliz, equilibrado e com melhores oportunidades para todos. Um caminho que mostra que é possível unir desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, produtividade e sustentabilidade, o individual e o coletivo, de acordo com a Organização das Cooperativas Brasileiras, se formou esse conceito. Conforme Martins, o cooperativismo ele segue uma lógica diferente da empresa capitalista. Os cooperados eles são os donos do negócio, eles participam das decisões da organização e da divisão dos resultados financeiros, né? O capital é formado pelos associados com a finalidade de unir esforços para o atingimento de objetivos comuns que beneficiam a todos. O surgimento do cooperativismo. O cooperativismo não é um conceito novo, ele remonta do século XVIII, né, onde as primeiras experiências foram encontradas com a formação de associações de caráter assistencial, surgida entre os operários como uma alternativa ao capitalismo, no qual os trabalhadores são proprietários dos seus instrumentos e do resultado do seu trabalho. Já em 1838, um movimento na Inglaterra, denominado cartista, procurava garantir inclusão política e direitos aos trabalhadores. No entanto, o movimento mais próximo ao modelo do cooperativismo atual, caracterizado como a primeira cooperativa moderna do mundo, surgiu em 1844, no interior da Inglaterra. Um grupo de 28 trabalhadores formaram a Sociedade dos Probos de Rochdale, com a proposta de comprar alimentos em grandes quantidades para conseguir preços melhores. Tudo o que fosse adquirido seria dividido igualmente entre o grupo. A ideia dos 28 pioneiros prosperou. 4 anos após a sua criação, a cooperativa já contava com 140 membros. 12 anos depois, em 1856, chegou a 3.450 sócios, com um capital social que pulou de 28 libras para 158 mil libras. Esses dados também obtidos no site da Organização das Cooperativas Brasileiras. Colocando em números o cooperativismo, o Anuário do Cooperativismo Brasileiro de 2020, no Brasil, há mais de 5.000 cooperativas e 15 milhões de cooperados, tendo por base as cooperativas com registro ativo na OACB até a data de 27/11/2020 e registradas junto à OACB até 19/12/2019. Dados de 2019 indicam a existência no mundo de 3 milhões de cooperativas e 1 bilhão de cooperados. O cooperativismo tem 7 pilares, 7 princípios básicos, que são a adesão voluntária e livre, a gestão democrática, a participação econômica dos membros, autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação e interesse pela comunidade. As sociedades cooperativas são classificadas em primeiro, segundo e terceiro grau. A de primeiro grau é a singular, é uma cooperativa para pessoas. Tem o objetivo de prestar serviços diretos aos associados. É formada por no mínimo 20 cooperados, na regra geral, sendo permitida a admissão de pessoas jurídicas, desde que não operem no mesmo campo econômico da cooperativa. As cooperativas de segundo grau são as centrais ou as federações, que é uma cooperativa que reúne as cooperativas,
O objetivo é organizar em comum e em maior escala os serviços das filiadas, facilitando a utilização dos mesmos. É constituída por, no mínimo, 3 cooperativas singulares. E o terceiro grau é a confederação, que é uma cooperativa para as centrais ou para as federações. Assim como as cooperativas de segundo grau, elas têm o objetivo de organizar em comum e em maior escala os serviços das filiadas. A diferença é que as confederações são formadas por, no mínimo, 3 cooperativas centrais ou federações de qualquer ramo. Agora vamos para os tipos de cooperativas. As cooperativas de produção, elas processam os produtos primários, transformam a matéria-prima no produto final. Um exemplo é a produção e transformação de carnes e laticínios. Inclusive, o tipo mais comum de cooperativa de produção realmente são as que utilizam carnes e laticínios. A cooperativa de consumo é uma compra de bens por atacado para revenda aos associados a preços mais baixos do que os de mercado. Tem a cooperativa de crédito, né, que fornecem recursos financeiros para os seus associados, e a cooperativa agrícola une as 3 funções anteriores, abrangendo toda a atividade agrícola, desde a compra de insumos e sementes, o plantio, a colheita, o armazenamento em silos e armazéns, o financiamento e a comercialização. Então, engloba toda a atividade agrícola. A cooperativa de serviço é a prestação de serviços e contratação de mão de obra para diferentes atividades e setores econômicos. Exemplos, temos transporte de carga, abastecimento de água, distribuição de energia elétrica, serviços de teleatendimento. Muitas empresas também contratam pessoal da segurança e o pessoal da limpeza através das cooperativas de serviço. E, como vocês já devem ter visto, sempre que falamos de cooperativas, de cooperativismo, nos aparece esse símbolo. E o significado dele é o seguinte: os 2 pinheiros, eles representam a necessidade de união, cooperação, força e expansão. O pinheiro representa a imortalidade, a perseverança e a fecundidade. O círculo é a eternidade da vida, pois não tem começo e não tem fim. É verde, tem as cores verde no seu contorno e a cor dos 2 pinheiros, lembrando o princípio vital da natureza, das plantas e das folhas. E o amarelo, que é o círculo do fundo, simboliza o sol, fonte de energia e fonte de riqueza. Então, como nós já falamos anteriormente, o cooperativismo seria uma alternativa ao capitalismo de tornar as relações de trabalho mais humanas, onde as pessoas se unem para um objetivo comum e os lucros são divididos entre elas. Aqui estão as referências. Por hoje finalizamos o módulo 3. Aguardo vocês no próximo módulo. Até mais, um abraço.